Vamos lá. O Cleiton segue treinando com o elenco do Flamengo e a decisão para ser relacionado fica nas mãos do Felipe Luiz. Tá? O vínculo dele vai até o final de 2025 e o Coluna do Fla trouxe que, apesar de estar à disposição do Felipe Luiz, ele não tem sido relacionado, mas que ele está sim treinando, tá? Segue treinando normalmente com o restante do elenco. E o contrato acabando. E os empresários do jogador, a informação que chega é que não querem renovar com ele, com o Flamengo. Tá? Então, mas que não tem nada a ver, pelo menos o Felipe já falou isso, não tem nada a ver com isso, com o contrato. É decisão técnica. Tá? Falar também do planejamento do Flamengo para o retorno do Pedro, que prevê que o atacante atinja os números físicos ideais no próximo mês. Tá? Então o Pedro já retornou, já naquele planejamento para o Super Mundial. O Flamengo queria que ele fosse pegando ritmo, ele já entrou em campo, e apesar dele ter treinado entre os titulares antes do último jogo, a informação que chega é que a titularidade dependerá da evolução nos treinos da equipe. Então já estão dando espaço no treino. Mas para o jogo, por exemplo, ele nem participou do jogo passado, ele está voltando gradativamente. O planejamento para o retorno do Pedro prevê que o atacante atinja os números físicos ideais no próximo mês. A titularidade, então, dependerá dessa evolução nos treinos, o que não deve demorar a acontecer. A meta é ter o camisa 9 100% para a disputa do Mundial, como eu estava falando, segundo o GE. Tá? A gente tem aqui algumas informações importantes para trazer para vocês com relação ao Jorginho, ao Guilhermo Varela também. Olha só, falar de mercado da bola e da situação do Jorginho, né? Alvo do Flamengo, o Jorginho vai desfalcar o Arsenal do duelo decisivo com o Real Madrid pela Champions League. Tá? Mas isso afeta alguma coisa? Não afeta nada com relação à negociação com o Flamengo. Segundo o portal The Mirror, o volante Jorginho vai desfalcar então o Arsenal no duelo contra o Real Madrid na quarta-feira pelas quartas de final da Champions League. No último sábado, durante a partida contra o Brentford, ele foi substituído após cair e bater com a costela no chão. A gente trouxe aqui. Então ele está em negociações avançadas para ser anunciado pelo Flamengo em breve, rescindir com o Arsenal, e seguirá fazendo exames para avaliar a gravidade da lesão, mas isso não impede a contratação do Jorginho pelo Flamengo. Tá certo? Trazer aqui também informação importante da renovação do Guilhermo Varela, que o Flamengo e representantes do Varela chegam a um acordo salarial para a renovação do contrato. A gente já vinha falando aqui, quem acompanha aqui sabe, que a gente vinha falando que ele ia renovar, que era o próximo jogador a ser renovado, o Guilhermo Varela. Então, como foi adiantado por nós, o Flamengo está em negociação avançada mesmo para renovar com ele. O Vene Casagrande confirmou que o clube e os representantes do Uruguai chegaram a um acordo salarial e definiram a extensão do vínculo até dezembro de 2027. Tá? Então, 5, 6, 7... 5, 6, 7... São 3 anos, né, contando o ano atual. 3 anos aí de renovação para o Guilhermo Varela. 2 anos e meio, vamos dizer assim, 2 anos e 7 meses. A permanência do atleta é apoiada por Felipe Luiz, ele já falou isso em coletivo, inclusive, e pelo departamento de futebol também, que destacam o profissionalismo do jogador no dia a dia do Ninho do Urubu. Internamente, a renovação é tratada como bem encaminhada e questão de tempo para oficializar. Não, já está bem... Não é nem questão de tempo, é certo. É jogador que será renovado aí pelo Flamengo. Olha, o Léo Pereira e o Léo Ortiz contra o Grêmio completaram o 11º jogo seguido como titulares do Flamengo. Se tornaram aí os jogadores de linha com mais minutagem em campo na temporada. Olha que loucura. Então, eles estão com uma minutagem altíssima, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, mas estão bem. A informação que eu tive, perguntei lá, isso aí foi o GE que trouxe, né, que se tornaram jogadores de linha com mais minutagem em campo na temporada, mas eu procurei saber com gente do departamento de futebol e falaram que se eles estão jogando é porque eles estão bem. Estão jogando muito, estão com a minutagem alta, mas não tem nem risco de lesão. Aí me tranquilizava, Paparazzo, pode ficar tranquilo. Se não estão sendo poupados e estão jogando jogos inteiros, é porque eles estão bem fisicamente. A informação é que eles nem precisam, a não ser que precise para esse próximo jogo, mas até o momento não precisaram ser poupados. Ninguém foi forçado, não teve jogador que forçou por causa da sequência. Se está tendo a sequência, é porque tem condição.
São jogadores muito bem avaliados fisicamente. Então, isso me tranquilizou bastante. A equipe do Flamengo é extremamente técnica, extremamente associativa. Ela é uma equipe que sai muito tranquilo da parte de trás. Inclusive, eu acho que o Flamengo fez um bom jogo contra o Grêmio, principalmente no primeiro tempo. Acho que foi um jogo de amplo domínio do Flamengo. Teve uma defesa do Rossi no segundo tempo ali que ele consegue fazer, digamos assim, uma defesa difícil, um chute de fora da área. Mas para mim o Flamengo dominou o Grêmio. É até eu que sou de uma geração que ainda viu o Flamengo sofrer muito no Sul. É algo muito positivo que o Flamengo tem feito com o Grêmio. É muito difícil ganhar do Grêmio no Sul e o Flamengo faz parecer fácil. Essa que é a grande verdade. É uma equipe muito bem treinada. Só que para esse jogo na altitude, essa associação, esses passos curtos, eles vão ficar mais difíceis, justamente por conta da aceleração da bola, a forma como você domina, a forma como você passa, a força que você tem que colocar na bola. E esse Flamengo, de fato, não é uma equipe que finaliza tanto no gol. E o chute de fora da área jogando na altitude completamente crucial. Tá chegando. Mas o ponto é esse, Papa. Tá chegando em condições normais. Será que vai ter essa toqueira, digamos assim, jogando na altitude com a dificuldade que é jogar lá? Talvez não. Talvez uma bola longa, talvez o chute de fora da área seja melhor, entendeu? Vou contar uma coisa para vocês sobre isso, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com um jogador e essa pessoa me disse o seguinte: olha, ele não é realmente um cara de finalizar de fora da área, isso não é característica dele. Inclusive, por isso, ele não tem tantas lesões na carreira. Os jogadores que finalizam mais de fora da área são jogadores que têm mais lesões. Eu achei isso muito curioso, essa fala, né? Claro que abre um campo para explicação física, médica e etc., mas isso mostra também questão de característica, de jogador que às vezes pensa até nessa parte, né, de se preservar, de ser um cara que finaliza mais de fora da área para não correr tanto risco de lesão. Ô Raíza, um dos motivos para os grandes batedores de falta serem tão certeiros antigamente é que eles cobravam 50, 100 faltas depois dos treinos. Isso não existe mais. O departamento médico não deixa o atleta bater tantas faltas assim, justamente por conta dessa questão muscular. Mas olha, o Pedrosa tocou no ponto crucial para mim em relação a Quito. Eu já estive lá 3 vezes fazendo o jogo da LDU contra o Fluminense, 2008, 2009, foram 3 vezes. Sentiu a pressão, não? Né? A questão lá, cara, realmente é a velocidade da bola, é o chute de longe, a bola muda de direção, Isso aí. Bola cruzada na área, um Deus nos acuda. Não por acaso, na final da Libertadores e na final da Sul-Americana, o Fluminense levou vários gols que você olhando assim a grosso modo, você fala assim, pô, foi falha do goleiro, Sim. falha dele, mas assim, é um outro jogo. É outro jogo. Então, a questão lá da resistência, do pulmão, isso aí não é tão crucial. É realmente a velocidade, a forma como a bola se comporta no ar mais rarefeito lá em Quito. E o jogo vai ser no Casablanca, né? Imagino que vai ser nesse estádio onde eu estive lá 3 vezes, que é onde joga a LDU. É difícil. O negócio lá é complicado. E quem bate de fora da área nesse Flamengo? Eles vão bater toda hora, que eles sabem disso. O bate de fora da área. O Bruno Henrique não mas é um o goleiro dele está bate acostumado com a batida de fora da área. O goleiro deles. Mas o Gerson não é um excelente finalizador. Mas o Pedrosa, o goleiro dele está acostumado com a velocidade da bola lá. Quem não está acostumado é o goleiro do Flamengo. Everton Cebolinha é que bate muito, abre sempre no ar que bate. Luiz Araújo, também, bate também. Então tem que priorizar os jogadores que arriscam de fora, que não tem medo de arriscar de fora. Mesmo assim você não vai se igualar, porque o goleiro dele está acostumado. Não vai, concordo. O Rossi aqui não está. Concordo. Então assim, é complicado. É complicado, é não deixar chutar de fora da área, é evitar cruzamento, porque, cara, é difícil. Cruzamento... O Wesley tem treinado muito também, o Wesley tem chutado muito no treino também, mas na partida mesmo ele não faz muito. O Flamengo se colocou nessa posição, perdendo o jogo contra o Central Córdoba no Maracanã. Agora tá obrigado a pontuar. E aí tem tá obrigado a pontuar lá no meio de uma sequência chata também, porque tem o jogo contra o Vasco, tem o jogo contra o Corinthians, são jogos que vão exigir muito fisicamente desse time, inclusive esse jogo contra a LDU. Então acho que o Felipe vai ter que planejar direitinho isso aí, porque vai ser uma sequência complicada. Apesar de ter esses 3 jogos em casa, né, o esforço que o Flamengo vai precisar fazer, a viagem, treinar lá, jogar lá, os 2 jogos contra o Vasco, o jogo contra o Vasco e o jogo contra o Corinthians, que vão ser jogos muito pegados fisicamente pelo estilo das equipes, tudo isso vai influenciar bastante nessa parte física dos jogadores do Flamengo. Bom dia, abençoadas e abençoados. Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal porque tem muitas informações
muito importantes do nosso Flamengo, né? E a primeira delas é que o Pedro, né, já possa ser titular no próximo jogo, né, do Flamengo amanhã no Maracanã. Então essa expectativa muito boa de que o Felipe Luiz comece a dar minutagem, né, ao nosso camisa 9, ao nosso artilheiro. Vamos torcer para que o Pedro, né, possa estar cada vez melhor, cada vez mais evoluindo, e não só ele, né, o lateral esquerdo Matias Vinha também. A ideia da diretoria rubro-negra é poder utilizar o jogador no Super Mundial de Clubes. Então assim, o Flamengo vem se reforçando cada vez mais. Matias Vinha é um baita de um lateral, vai ajudar muito o Flamengo, mas é claro, tem que dar minutagem, tem que deixar, né, o lateral uruguaio evoluir cada vez mais. Eu tô muito confiante, vamos torcer para que esses grandes atletas possam voltar, possam dar uma volta por cima ainda nessa temporada, que é o que todos nós queremos, né? Vocês concordam? E antes de finalizar, atualizar vocês que o Flamengo está muito próximo de acertar com o Jorginho. O jogador, inclusive, não irá enfrentar a equipe do Real Madrid, né, na Champions League, né, no jogo de volta. Então assim, o Flamengo tá tentando agilizar o mais rápido possível. Tem outros nomes também. É por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal para que vocês fiquem por dentro de tudo que acontece no nosso Flamengo. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus.